Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 8. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Obrigado, meu irmão. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esse é o momento do dízimo, das ofertas. Nós somos gratos ao Senhor, porque não fazemos isso simplesmente porque faz parte da nossa liturgia, mas porque isso faz parte da nossa adoração. Se você adora o Senhor, se você ama o Senhor, se você reconhece que o Senhor é o que te sustenta, que toma conta da tua família, você vem com gratidão e vem depositar o valor, não por obrigação, tá? Mas por alegria no seu coração. E você verá o que Deus, já está fazendo na sua vida. Faça isso e vamos fazer juntos. Nós temos o QR Code que vai aparecer na tela, temos os QR Code que estão nos envelopes. Faça isso com o coração. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Fiquemos de pé. Vamos estender nossas mãos aqui para dizer as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos, Senhor. Recebe, Senhor, esses dízimos, essas ofertas, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, multiplicar, Senhor, fazer conforme a tua vontade, desde agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos ouvir um amém bem forte aí? Amém. Isso. Se você não me conhece, meu nome é Vera Nascimento. Eu sou uma das pastoras dessa casa e é uma alegria receber a cada um, especialmente aqueles que estão aqui nos visitando hoje, recepcionando, aguardando as queridas que estão a caminho, né? Que estão vindo do cursilho. Mas hoje vamos ter um momento agora da palavra. E aí eu quero começar perguntando para você, quem aqui já perdeu alguma coisa e já achou? Levanta a mão aí para eu saber.
Uau, que bom. Tanta gente já perdeu coisas, já achou. Às vezes a gente perde coisas em casa e a gente acha em casa. Mas eu estou falando daquelas coisas que a gente perde na rua, onde quer que a gente vá, e a gente não encontra. Não encontra porque, às vezes, é algo de valor, é um celular, é uma carteira, é um dinheiro. E é muito raro a gente encontrar isso. Em alguns lugares tem um setor de achados e perdidos, um departamento de achados e perdidos. E, eu não sei você, mas muita gente não vai até lá, nesses lugares, porque não tem muita crença, confiança de que vai achar aquilo que foi perdido. Estava procurando sobre esse assunto e eu vi que na internet teve um cara lá no Rio Grande do Sul que ele achou um dinheiro no chão, ele achou R$600 junto com um boleto e ele foi lá e ele viu que a data do vencimento do boleto era naquele dia. Ele foi lá, pagou o boleto e quando encontrou a dona do boleto ainda devolveu um troco de 50 centavos. Isso é raro de acontecer, não é? E quando acontece, vira notícia, porque, infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas não são tão honestas e não são tão generosas em fazer o que é certo. Mas hoje nós estamos pensando sobre achados e perdidos. E você sabe que tem uma seção na Bíblia de achados e perdidos? Tem um capítulo todo na Bíblia que é considerado o capítulo de achados e perdidos. Na verdade, é um capítulo de perdidos e achados, porque essa é a ordem correta. E é um capítulo que fala de Deus perdendo e Deus encontrando. E é tão interessante que em todo esse capítulo a gente vê a alegria de Deus, a alegria, a satisfação, o regozijo dele por ter achado algo de valor, tal como a gente sente, a gente fica quando a gente acha, mesmo dentro de casa, às vezes a gente está em casa procurando uma coisa e não acha, e por muito tempo ele continua procurando, e quando a gente acha, a gente fica alegre. Pois é, né? Nesse capítulo, Deus fica alegre. E durante esse mês, nós estamos iniciando hoje uma série chamada Achados e Perdidos. Durante esse mês nós vamos ver algumas coisas, não da perspectiva de Deus, mas da nossa perspectiva. Do que a gente tem muitas vezes perdido, que a gente precisa achar. E hoje, particularmente, nós vamos começar falando das certezas que precisam ser achadas na nossa vida, que porventura talvez a gente não tenha perdido. E é bom que a gente segure elas. Mas pode ser que nós tenhamos perdido essa certeza, e nós vamos ver algumas delas. E eu quero convidar você a abrir a palavra. Se você está com a sua Bíblia aí, você abre essa Bíblia no Evangelho do capítulo 15 de Lucas, porque é lá onde tem essa seção de achados e perdidos. Se você não está com a Bíblia, não tem problema, vai aparecer aqui e você pode acompanhar comigo. Lucas 15. Nós vamos começar a ler a partir do verso 1. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E diz assim a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão rica e tão poderosa. Ela por si só, ela é capaz de mudar a nossa vida, não precisamos acrescentar nada. Mas é tão bom é um privilégio tão grande que a gente pode
nos reunirmos e escutar um pouco mais, refletir um pouco mais a respeito dela, para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo especial para cada pessoa que aqui está nessa noite. E nós pedimos que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, entendimento para entender, e um coração aberto para viver uma história diferente por meio dessa palavra. Então o Espírito Santo vem ministrar essa verdade que lemos, de forma que a nossa vida seja mudada, a nossa história tenha um antes e um depois. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Jesus contou esta parábola porque algumas pessoas estavam criticando ele, porque ele estava sentado à mesa com pessoas que eram consideradas, digamos assim, não aceitáveis na sociedade. Eram pessoas que eram publicanos, digamos, que hoje em dia seriam pessoas que roubavam, talvez um político corrupto. Jesus sentava com essas pessoas. Jesus sentava com pessoas que eram as prostitutas, as pessoas que não são consideradas pessoas, digamos, de bem na sociedade. E aí os fariseus vendo aquilo, porque nenhum rabino, nenhum mestre, uma pessoa que era de Deus, nenhum sacerdote, nenhum pastor, fazia isso que Jesus fez. E aí eles começaram a criticar Jesus. E aí Jesus conta essa parábola sobre um homem. E é sobre essa parábola que a gente vai estudar, vai refletir a respeito de coisas que a gente precisa, certezas que a gente precisa firmar em nosso coração. Mas para entender o porquê, o contexto dessa parábola, Jesus conta a respeito de um pastor e um rebanho de ovelhas. Você sabe que na época de Jesus, possivelmente agora também, não sei como é a situação hoje, mas na época de Jesus, ser pastor de ovelhas era uma coisa muito sacrificial, era muito difícil, era muito dura, era uma profissão perigosa, era você ficar andando ao relento, no calor do dia e no sereno da noite. Era uma profissão que exigia muito, porque os campos, não tinha muitos campos com pastos verdes para as ovelhas se alimentarem. Então, a estrada era estreita e o local era árido, deserto. E muitas vezes o ambiente era cheio de penhascos, desfiladeiros. Então, por isso que facilmente uma ovelha poderia se perder, se desgarrar. Também além disso, havia os perigos. Vinha animais, lobos, tentando roubar uma das ovelhas. E o pastor costumeiramente lutava em favor da ovelha. Praticamente ele dava a vida mesmo por uma ovelha, porque era a responsabilidade dele cuidar daquela ovelha. E ele cuidava mesmo. Também ele era perito em achar rastro. Eles, como uma ovelha se perdia, eles sabiam, ele ia atrás, ele costumeiramente conseguia achá-la. E é interessante que muitos do rebanho não era de um pastor só, era de uma aldeia toda. A aldeia que contratava praticamente aquele profissional para cuidar dos pastores, daquele rebanho. Acontece também que os pastores andavam em grupos. Eu não sei se vocês estão lembrados do relato do nascimento de Jesus. Nesse relato, um anjo aparece a um grupo de pastores para dizer que Jesus havia nascido. Pois é, isso era costume os pastores andarem em grupos com os seus rebanhos. E quando acontecia de um deles ter uma ovelha perdida, uma ovelha que se perdesse, os demais que chegavam de volta na aldeia, eles diziam: olha, fulano não chegou ainda, de noite, né? Recolhia as ovelhas para o aprisco, para os lugares. Aí eles diziam assim: fulano não chegou ainda porque ele está procurando uma ovelha que está perdida. Aí a aldeia toda ficava vigilante, ficava olhando, de vez em quando olhava na janela, olhava à espera daquele pastor. E quando lá ao longe o pastor vinha com uma ovelha nos ombros, todo mundo se alegrava, todo mundo se regozijava com aquele momento, porque a ovelha tinha sido encontrada. Agora, aquele ambiente que eu falei, que era cheio de penhascos, desfiladeiros, não havia uma parede ali para demarcar um lugar seguro. Por isso que era fácil aquelas ovelhas se perderem, andarem por lugares que não deveriam estar. Acontece que, nessa parábola, nós somos essas ovelhas. E
Sendo nós essas ovelhas, às vezes nós estamos andando, seguindo a nossa vida, caminhando, e muitas vezes nós começamos a entrar em lugares perigosos, em lugares que causam algum tipo de sofrimento, que causam algum tipo de dor, porque realmente não há uma parede de segurança para demarcar um lugar e para dizer assim, a gente não pode ir por ali. Até há, porque tem princípios de Deus, ensinamentos de Deus, que são, Ele nos deu para que seja um lugar seguro, para a gente, se a gente ultrapassar, a gente vai terminar se prejudicando. Mas acontece que Deus não nos prende ali. Nós temos a liberdade de ir para onde a gente quiser, fazer o que quiser, decidir com a nossa vida o que a gente quiser. Deus não ordena, Deus diz e a gente tem a opção de obedecer ou não. Então, quando muitas vezes nós não obedecemos, o que acontece é que nós ficamos feridos, machucados, andamos por uma vida e passamos uma vida toda com feridas no coração, porque está tudo, a gente não tem um lugar seguro para a gente andar. E é sobre lugar seguro que eu vim falar. Hoje eu vim falar sobre algo que vai nos dar uma segurança. Vamos falar pelo menos de 3 coisas, de 3 certezas, de 3 verdades de Deus que a gente precisa se firmar. Que se a gente tiver firmado, seguro, dentro, confiantes nessas 3 verdades, não importa onde a gente estiver, a gente até pode andar por desfiladeiros na nossa vida. Uma ilustração, não é? Mas isso não vai nos destruir, não vai nos ferir, não vai nos matar e não vai nos levar para longe de Deus. Quem está entendendo aqui o que eu estou querendo falar? Amém? Então vamos ver 3 coisas. Eu prometo que não demora. Espero. Então vamos ver. A primeira delas, a primeira certeza que Deus quer que você ache hoje, que talvez esteja perdido em algum lugar na sua vida, ou que Deus não quer que você perca, que não está perdido, mas é para você se segurar muito firme, tenha a convicção que você é amado por Deus. A gente escuta isso, eu acho que você já escutou isso em algum momento, que Deus ama você. Mas muitas vezes, o que a gente escuta aqui, não é o que a gente sente aqui. A gente sabe que Deus ama. A gente sabe que Deus é amor. Mas parece que a nossa vida, a gente vive tão cheio de insegurança, tão cheios de incerteza em relação ao nosso valor, a quem nós somos. Nós vivemos tão cheio de medo, com tantas dificuldades, que parece que não é bem assim. O amor de Deus não chega em nós, não chega para nós. Parece que chega para outro, parece que Deus é bondoso no geral, mas na realidade, o amor dele de forma prática não chega para nós. Mas eu quero quebrar esse mito, essa mentira hoje. Essa algo que você precisa perder, essa mentira, e achar a verdade de Deus, do amor de Deus por você. Porque Jesus contou essa parábola e essa historinha que não é apenas uma história com uma moral. Sabe aquela história que a gente conta e a moral da história é? Não é isso. Essa é a história da minha e da sua vida. Essa é a história de um Deus que ama tanto a você e a mim, que Ele foi capaz de deixar tudo o que Ele tinha para vir nos buscar, para vir nos trazer de volta para Ele. No versículo 4 do evangelho que nós lemos agora, a palavra diz assim: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Sabe o que isso quer me dizer, que me ensina? Primeiro, que Deus não ama por atacado. Não é assim, eu amo vocês. Ele ama individualmente cada uma, porque se uma se perde, olha, se eu tivesse 100 ovelhas, uma tivesse perdido, eu ia proteger as 99. Deus deixa as 99 e vai buscar a que está perdida, porque aquela que está perdida tem nome, tem história, algo está no coração dele, aquela ovelha está no coração daquele pastor. E nós somos essa ovelha perdida.
E a Bíblia diz que ele vai buscar até aqui. Sabe o que é o até aqui? É que ele não desiste. Ele não desiste de amar a mim e a você. E não importa o que nos aconteça, o amor de Deus continua sobre nós. E para isso, para a gente entender essa verdade e nos assegurar nessa verdade, a gente precisa derrubar, entender, esclarecer algumas coisas. E eu quero esclarecer 3 coisas para a gente entender que Deus nos ama. O primeiro esclarecimento é que nada do que eu faço, nada do que eu fiz e nada do que eu vou fazer vai fazer Deus deixar de me amar. Tem gente que vive atormentado pela condenação e pela culpa, pelo sentimento de que não é adequado, que fez coisa errada. Tem gente que quer mudar e não consegue. Tem gente que vive atormentado com algo que fez anos atrás. Tem gente que fica se preocupando com os erros. E pior, tem gente que se acha um erro. Tem gente que se acha um erro. E Deus nos diz que nada pode nos condenar. Porque se um dia nós entendemos o amor dele, isso significa que nós recebemos a justificação, o perdão, o amor e a graça dele. Sabe qual é o meu capítulo preferido da Bíblia? Eu tenho tantos, mas um deles é Romanos capítulo 8. E eu vou falar um pouquinho deles para vocês hoje. O versos 33 e 34 diz assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Sabe o que isso significa? Que a culpa que talvez você possa sentir no seu coração não chega a nada diante de Deus. Porque Deus não permite que ninguém se atreva a chegar diante dele para dizer assim: olha, eu estou aqui para acusar o seu filho ali, ou a sua filha. Deus vai dizer: não, ninguém acusa ele, ninguém acusa ela. Porque tudo que ele fez, meu filho pagou no lugar dele. E ainda mais, o próprio Jesus está à direita de Deus, intercedendo, orando por mim e por você. Olha que bênção, menino. A gente está fraquinho de intercessor? Pensa que é isso. Pensa se a gente está fraco. Tem alguém orando por nós. Tem um pastor ansiando pela nossa vida, amando a cada um de nós. Então, seu passado pode até lhe condenar na sua cabeça, mas não diante de Deus. Então, culpa não tem autoridade no coração, porque Deus ama a gente, independente dos nossos erros. Ele ama sendo nós ainda pecadores. A segunda verdade que a gente precisa entender é que os problemas e dificuldades não são sinais do abandono do amor de Deus. Todo mundo passa por problemas. Jesus nunca prometeu que a gente não teria problema. Ele avisou: no mundo vocês terão problemas, aflições, dificuldades, mas animem-se, tenham fé, tenham ânimo, porque eu venci, então vocês vão vencer também. Ele diz isso. E se ele diz isso, você precisa entender que muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandona na hora da dor. E a gente pensa que Deus, o amor dele está escasso para cima de nós. Eu disse que Romanos 8, os versos, a gente ia falar um pouquinho deles agora, né? Os versos 35 a 37 diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, ou perseguições, ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Não. Aí ele diz: mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em outras palavras, o fato de você viver neste mundo pecador vai certamente fazer você passar por desfiladeiros, penhascos. Mas isso não significa que o pastor não ame você. A terceira verdade que você precisa entender sobre o amor de Deus é que o inimigo vai agir. Nós temos um inimigo, um lobo, querendo tragar a nossa vida, tal como os lobos querem tragar as ovelhas, para nos fazer pensar duas coisas. Sabe o que o inimigo usa? Qual é a estratégia dele? Justamente essas duas coisas que eu falei aqui. Ou ele faz a gente pensar que a gente é indigno do amor de Deus. Ah, você fez isso, Deus não vai lhe amar não, viu? Olha, sua vida aí é errada. Olha a forma como você se comporta. Olha o seu coração. Olha o seu passado.
E aí você fica se sentindo sujo, culpado e condenado e pensa, Deus não pode me amar. A outra estratégia, aí quando ele não consegue nessa estratégia, ele vai para a segunda estratégia. A segunda estratégia, está passando por perrengue, né? Pois é, se Deus te amasse, Ele não iria permitir que você passasse por perrengue, por dificuldades. Porque se Ele lhe amasse, Ele ia livrar você disso. São duas estratégias erradas, malignas, para tirar você da verdade de Deus. Os versos 38 e 39 de Romanos 8 diz assim, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor dele, dificuldades virão, mas isso não quer dizer que é sinônimo, sinal de que Deus nos abandonou, sabe? E Paulo vai dizer aqui, eu estou convencido, é isso que a gente precisa ter, convicção, certeza. Você tem que se firmar nessa verdade, não importa o que lhe aconteça, você tem que entender, Deus me ama, e é aí que vem a sua força, é aí que vem a fonte de vida para você. Se você entender isso, não importa quantas vezes você precisar passar por desfiladeiros, por penhascos, por dificuldades na sua vida, você vai ficar firme e você vai ser sempre achado em Deus. Posso ouvir um amém bem forte aí? Amém. Eu gosto de uns amém. A segunda coisa, eu disse que são 3, vamos para a segunda. A segunda coisa que você, certeza que você precisa ter, é convicção que Jesus cura as suas feridas, as suas dores. Sim, Ele cura. Às vezes leva tempo. Às vezes é um processo. Mas isso não quer dizer que Ele não se importa. Você vê no texto, o texto Lucas 15, que diz assim, quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. Eu gosto muito da imagem do pastor com as ovelhas nos ombros. Eu acho tão lindo, porque ele podia carregar as ovelhas. Vamos. Eu não sei como é que chama a ovelha, né? Não sei se é tututu ou se é show. Como se chama a ovelha? Ele podia fazer assim para chamar a ovelha. Aliás, é tão interessante que a ovelha só escuta a voz do pastor. Eu vi um vídeo, tem alguns vídeos na internet, né, que é a coisa mais linda. Umas mulheres lá chamando, para ver se a ovelha vem, nada. Aí vem, é uma pastora, a mulher chama, vem todos, porque escuta a voz do pastor. Então, ele podia fazer assim, mas a ovelha está ferida. Olha essa imagem. A ovelha está ferida. A ovelha está cansada. A ovelha está abatida. O medo tomou conta dela. Quantas vezes ela tentou voltar para o rebanho? Quantas rodas ela não deu? Quem sabe ela não sofreu algum espinho, tocou, né, no corpo dela. Ela deve ter caído em algum buraco. Algum animal pode ter tentado pegá-la. Ela está ferida. Mas o cuidado do pastor é tão especial. Esse cuidado do pastor é também sobre nós. E a gente precisa entender duas coisas para a gente receber esse cuidado do pastor quando a gente estiver ferido, quando a gente estiver machucado. Primeiro, a gente precisa decidir confiar no cuidado dele. Todas as vezes que você tem problema, você tem duas opções. Ou você vai ficar angustiado, medroso, temeroso na situação, ou você vai decidir confiar, descansar, entregar a Ele a situação. São essas duas situações. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou resolver. Mas eu estou falando naquelas situações que você não consegue resolver, que você está ferido, que você está cansado, o que você vai fazer? Vai ficar preocupado? Vai ficar angustiado? Ou vai dizer, eu vou entregar nas mãos do bom pastor? Você precisa confiar nele. Tem gente que pensa que preocupação é sinal de que você está cuidando da situação. Tem gente que pensa assim, se eu descansar, é como se eu tivesse com descaso, não estou ligando. Mas não é isso. Descansar é você dizer assim, eu não posso resolver, mas eu sei que o Senhor pode, eu entrego nas suas mãos. Então você precisa aprender, decidir se você vai confiar. E a outra coisa, você precisa decidir se vai permitir que o bom pastor cure suas feridas. Sim, porque curar ferida implica em colocar óleo, azeite, implica
em tirar talvez algum espinho, implica em enfaixar a área ferida, desinfetar, e às vezes isso dói, e a gente não quer. E sabe o que acontece quando a gente não quer ser tratado, não quer curado? A infecção fica maior. Tem gente que foge, tem gente que esconde, tem gente que finge que não está lá, tem gente que fica se resguardando e faz aquela cara que está tudo bem, mas a dor está lá dentro. E se você não entrega e não permite que ele cure, aquilo vai infeccionar e vai causar uma ferida maior. Como é que Deus cura? Como é que esse nosso bom pastor cura? Ele cura de muitas maneiras. Muitas maneiras. A gente não pode nem definir todas. Mas eu trouxe algumas que a gente pode entender. Ele pode usar a palavra dele. Você sabe que muitas vezes eu fui curada por essa palavra? Eu fui curada, eu li aquilo e aquela palavra entrou assim profundamente no meu coração. O Salmo 107 diz assim, os versos: em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. A palavra do Senhor cura. Se você lê, pedindo a Ele para curar seu coração, ela vai penetrar e vai curar. Pode curar você. A outra coisa que pode curar, que Deus usa, é a oração. Você sabe que oração não é dizer umas palavras prontas. Não é uma reza. Não é dizer as palavras certas. É uma conversa. Uma conversa honesta e sincera. E se você pedir a Deus, falar com Ele e colocar essa ferida diante dEle, Ele vai curar. O texto em Salmo 30 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restaurasse a minha sorte. Se você clama, Deus escuta o seu clamor. A outra coisa que Deus pode fazer para curar você é o quebrantamento. Sabe o que é o quebrantamento? É você confessar seu erro, abrir seu coração com honestidade e dizer: eu pequei, fiz o que é errado, se derramar, se render, parar de se esconder, parar de querer ter o controle e dizer assim: Deus está aqui, o controle está nas suas mãos. E aí o Salmo 147 diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Vê que lindo, Ele enfaixa as nossas feridas. Ele também pode usar pessoas. Às vezes uma pessoa é usada por Deus para abençoar você. Uma palavra que Ele diz, uma oração que Ele faz, uma ministração, uma palavra que você escuta. Hoje, certamente, minha oração é que Deus esteja curando alguma coisa dentro da sua vida. Tiago 5 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, a segunda coisa que você precisa entender, a primeira coisa é você confiar no amor de Deus, mas a segunda é entender que Deus é aquele que cura suas dores. Você só precisa confiar e permitir que Ele faça, porque Ele não vai invadir seu coração. Deus nunca vai impor a vontade dEle, a verdade dEle. Ele sempre espera que a gente abra a vida e dê a Ele a oportunidade. Agora vamos para a terceira coisa, já estamos chegando ao final. A terceira coisa, a terceira verdade, a terceira certeza que Deus quer que você segure, não perca jamais, é que você precisa acreditar que Deus celebra a sua vida. Deus celebra a sua vida. Eu não sei se você teve um nascimento escolhido, se seus pais planejaram você, se quando você nasceu foi uma alegria ou se foi um peso, ou se foi um fardo, se você sempre sentiu que foi um problema dentro de casa. Mas eu quero que você saiba de uma grande verdade: nenhum nascimento foi um descuido, nenhum nascimento não foi planejado diante de Deus. Em Deus você foi escolhido, Ele planejou você, Ele sonhou você, Ele formou cada coisa do seu ser. E você sabe que Deus se alegra em quem você é. Talvez você mesmo não se alegre, mas Deus se alegra e Ele celebra. É tão interessante, né? O texto de Lucas 15, no verso 7, diz assim:
Antes de ir para verso 7, eu preciso dizer duas coisas. Deus celebra a gente, mas tem dois momentos na nossa vida que causam um regozijo muito maior. Veja só, toda a sua conquista Deus celebra, o seu desenvolvimento Deus celebra, aquilo que você vivenciou, as suas alegrias, Deus se alegra também. Deus tem esse prazer com você. Mas tem dois momentos que são de um regozijo maior, digamos assim. O primeiro é quando você se torna de fato ovelha dele. Ovelha dele. Aí sim o verso 7 de Lucas 15 diz assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Enquanto você não entender que você é um pecador e que precisa se arrepender, você não é ovelha do Senhor. Você está vivendo, mas você não está vivendo a vida plena que o bom pastor tem para você. E você precisa entender primeiro o amor que ele tem por você. E depois entender ainda mais todo o plano, todo o sonho que ele tem para a sua vida. E você precisa entender que ele veio para este mundo simplesmente para ter um encontro com você. E para isso ele ofereceu a sua própria vida. Jesus é o bom pastor, ele ofereceu a sua própria vida em seu lugar. Se você entende isso, recebe isso, você se torna ovelha dele. E quando você se torna ovelha dele, a Bíblia diz que há uma alegria no céu, uma festa no céu. Hoje a gente está numa festa aqui por causa da volta das meninas do cursilho. Mas essa festa que a gente está aqui, por mais que seja perfeita, não tem comparação. Uma festa perfeita que é no céu, quando a gente entende que a gente precisa do Salvador. Que a gente precisa ter um relacionamento com Ele. Esse é o primeiro momento que traz um regozijo maior com Deus. Mas há um segundo momento. O segundo momento é quando a gente entende que Deus deseja ser nosso amigo. Deseja desfrutar de intimidade com Ele. Porque Ele não está só interessado em nos salvar e levar para o céu. Ele está interessado em ter um relacionamento contínuo e diário com Ele. Então, por isso que no verso 6, a Bíblia diz que quando o pastor chega, ele reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Então tem dois momentos na vida de toda pessoa. O primeiro momento é a gente se tornar ovelha, a gente dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Mas o segundo momento é a gente se tornar amigo e sentar à mesa com um bom pastor. Ter alegria, que Ele tem alegria. Compartilhar com Ele daquilo que Ele tem para nós. E a gente compartilhar a nossa vida com Ele. Esses dois momentos traz uma celebração, torna a nossa vida cheia de celebração. Aí você pode dizer: porque você não me conhece, você não sabe minha vida é cheia de dor, cheia de sofrimento, tem tantas coisas, tem tantos perrengues, tanta coisa faltando, tem tanta dificuldade, como é que eu posso viver uma vida cheia de celebração? Sim, você pode viver uma vida cheia de celebração. Tem um cara chamado Robert Reed, ele é um americano. E ele começa assim o seu testemunho: eu tenho tudo que preciso para ser alegre. Esse cara, acho que vai aparecer aí, o pessoal da mídia vai botar a foto. E ele diz assim, esse Robert Reed, ele tem as mãos torcidas, ele tem os pés inúteis, não consegue andar. Ele não consegue tomar banho sozinho, ele não consegue escovar os dentes, vestir a roupa, ele não consegue comer. Ele fala com a voz arrastada pela paralisia cerebral. Esse homem, ele podia pensar que tinha tudo para ficar esquecido na prateleira dos achados e perdidos, porque Deus nunca ia lá buscar ele. Mas só que Jesus foi lá, encontrou ele. Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou radicalmente. Ele conseguiu estudar, foi para uma faculdade, ele fez o curso de latim, depois fez um curso de teologia. Ele ensinou numa escola,
Mas aí ele fez várias viagens missionárias pregando a palavra com todas essas debilidades. E aí ele resolveu ser missionário de fato. Ele se mudou e foi para Portugal. E em Portugal, ele chegou lá, encontrou alguém que podia alimentá-lo, porque alguém tinha que dar comida na boca dele. E ele encontrou alguém para dar comida na boca dele e alguém que pudesse ajudá-lo a se locomover. E todos os dias ele ia para a praça da cidade, ele distribuía panfletos e ele dizia para as pessoas que Jesus as amava. E em 6 anos, ele levou mais de 70 pessoas para Jesus. E uma delas se tornou a sua esposa. Esse homem tinha tudo para dizer, não tenho nada que celebrar na minha vida. Mas ele teve convicções, ele teve certezas. Primeira certeza que ele era amado por Deus. A segunda certeza era que Deus podia curar as suas dores. Deus não curou o seu físico, Deus não mudou a sua condição do mundo, mas Ele curou o seu coração. E tirou qualquer amargura que pudesse ter naquele coração. E Deus deu uma vida de celebração. E por isso que ele começa hoje, até onde eu soube da história dele, que eu vi essa história em um livro, ele dá palestra com a Bíblia aberta. Alguém tem que abrir a Bíblia para ele, os dedos torcidos. E ele começa a palestra dizendo: eu tenho tudo o que preciso para ser alegre. Eu e você temos tudo que precisamos para celebrar a vida. Porque a gente entende que como eu disse no início, essa história não é uma historinha só de moral da história, aquela história que a gente conta, a gente lê nos livros. É a nossa história. O nosso pastor é Jesus e ele literalmente veio e deu a vida. Morreu na cruz. E pense, Deus não morreu na cruz porque ele foi um homem à frente do seu tempo, porque ele foi um bom mestre, alguém sabido e causou impacto naquela sociedade. Não, ele se entregou em favor de todos nós, em favor dos nossos delitos, das nossas falhas, dos nossos pecados, e para curar as nossas dores. Ele tomou o nosso lugar. Lá, ele ficou abandonado, solitário na cruz. Ele foi abandonado pelos amigos, ele foi abandonado pelo próprio Deus, ficou solitário, ele ficou no lugar como se houvesse um grande desfiladeiro, porque de fato, ali naquela cruz, ele foi a ovelha perdida, que foi para o matadouro e não abriu a boca. Ele se tornou uma ovelha em meu e seu lugar, para que um dia eu e você pudéssemos olhar para ele e ser encontrado nele, para que um dia eu e você pudéssemos ser colocados nos ombros dele e ele poder dizer: vamos para casa, vamos para o lugar de descanso, o lugar de celebração. Minha oração é que de alguma maneira o bom pastor possa falar ao seu coração no dia de hoje, na certeza que você não está aqui somente porque está recepcionando uma amada que está vindo do Cursílio, mas você está aqui também, principalmente, porque há um Deus do céu que ama muito você. Feche os seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque não há nada em nós que seja digno do seu amor. Não há nada em nós que possa dizer assim: vale a pena morrer por essa pessoa. Mas o Senhor não nos ama e não nos amou porque nós somos dignos. Muito pelo contrário. O Senhor nos amou porque nós somos indignos. Nós não conseguiríamos, Senhor, viver na vida com o Senhor por nós mesmos. Então o Senhor veio como bom pastor dar a sua vida por cada um de nós. E muitas vezes nós, tal como aquela ovelha, temos vivido, Senhor, correndo em desfiladeiros, machucados, cansados, exauridos. Somos atacados. E hoje, Senhor, temos a oportunidade de ouvir sobre o seu amor, de ouvir a sua voz nos chamando. E temos a oportunidade de dizer sim ao Senhor. E a minha oração é que todos nós aqui, inclusive eu,
todos nós possamos nos firmar na certeza de que somos amados pelo Senhor. E esse amor é o que é a força e a fonte da nossa vida. Segundo, que o Senhor é alguém confiável e que pode curar as nossas dores. E terceiro, Senhor, que sim, pode haver alegria e celebração na nossa vida. Não porque todos os problemas vão embora, mas porque há vida no Senhor. A vida quando nós primeiro somos ovelhas, mas também quando nós também decidimos sentar à mesa e viver a vida com o Senhor, desfrutando da sua amizade. A minha oração é que o Senhor possa ter ministrado uma palavra de vida para todos nós e que possamos viver firmados nessa verdade, achar isso e jamais perder. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Falar, tu cantavas sobre mim, e tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes do meu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Uou, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor de Deus traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Ilumina as trevas, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Ilumina as trevas, escala montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói a mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, aleluia. Bom, como vocês sabem, nós agora vamos receber as cursilistas. No primeiro momento, a gente quer que elas cheguem aqui. Vamos lá. Podem vir. Tem alguma música para a gente cantar ou não? Decolores é a primavera florindo caminhos. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo da cruz. Laia, laia. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Vou ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida! Que desperta na fé ardorosa de ser um bom cristão. Todos juntos, de mão dadas na mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mão dadas na mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mão dadas na mesmas estradas, eu sou teu irmão. Decolores! Decolores é a primavera florindo caminho. Decolores é Decolores são todas as flores, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria.
Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, diga aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. E é bom, é bom. Jesus é alegria, companhia todo dia. Jesus é o motivo, Jesus é alegria, euforia, companhia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Quem é borboleta aqui, dê um grito aí para Jesus. Amém. Podem sentar. Que coisa mais linda! Eu estou impactada. Eu estou realmente impactada com isso. Com todas essas amadas que passaram esse final de semana se transformando em borboleta. E eu quero chamar a Simone aqui, que vai me ajudar a chamar essas borboletas para compartilhar. É Mara, é? É Mara, então. Mara e Neide estiveram à frente, né? Não posso nem dizer o que elas estavam fazendo. Eu já ia dizer o que elas estavam fazendo lá. Mas nós queremos ouvir. Quem quer ouvir aqui o que aconteceu nesse final de semana? Levanta a mão. Eita. Então, Mara, chama aí algumas para a gente compartilhar. Pode Vou ser. chamar a mãe da Priscila, Ana Maria. Ana Maria. Pega o microfone. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor. Olha, a experiência é divina. Quem quiser ir, for convidado, não deixe de ir, porque é delícia. Eu fui ao primeiro céu esses dias, de tão gostoso que é lá. Eu fiz igual o João. João do Apocalipse, né? No primeiro céu, chamado por Deus para ir lá, porque é encantador o lugar. É amor demais, é muito amor, é muita coisa boa. E vocês precisam ver essa experiência, passar por essa experiência. Eu sou a mãe dessa turma aqui, viu? Você é a mãe, ó, só tem gente... Amém, querida. Amém. Eu amei, Deus abençoe a todos e vão, não perca a oportunidade. Vamos aplaudir aqui. Quem é a próxima? A próxima é a Adriana. Olha, gente, eu recebi esse convite de uma amiga minha, Adriana, também. Ela ficou me chamando, eu disse, não vou. Aí eu chegava para minha irmã, Manuela, e aí, vou ou não? Ela, vai, Deus está te chamando. Aí eu ia para outra professora, dizia assim, e aí, vou ou não? Aí vai, Deus está te chamando. Se tu não for, tu vai ter, né, as consequências. Aí eu disse para a Adriana, eu vou para esse encontro. Já estou ansiosa para ir. Aí é muito bom, gente, é muito bom. Quem não fez, faça. Faça porque é transformador. Eu conheci o Espírito Santo. E ele transformou em várias palavras lá. E, assim, me ensinou a perdoar, né? Que bênção. Perdoar. Até peço perdão à minha irmã, à minha família, né? E você sabe as consequências, assim, a consequência do passado, né? E aí você acaba machucando pessoas que têm nada a ver com o seu problema. Então, eu peço perdão aos meus amigos, às minhas professoras, à minha mãe, né? A meus filhos. E vou pedir perdão a uma pessoa que não está aqui. É meu irmão.
Meu irmão, que eu tive problema há 6 anos atrás e preciso pedir perdão a ele. Né? Então, Deus me transformou. Amém, querida. Amém. Me transformou. Amém. Me dê um abraço aqui. Ela vai fazer parte dessa comunidade. Amém. Quem vai mais? Agora é a nossa Larissa. Boa noite, igreja! Boa noite! Bom, pessoal, o que eu vivi esse final de semana foi algo sobrenatural mesmo. Eu entrei lá, uma largatinha, murcha, sem perspectiva de vida já nenhuma. Minhas dirigentes também percebeu alguma coisa e fez: vem cá, Larissa. Vem cá agora, mulher, que eu vou te botar no eixo. E então, eu só tenho que agradecer a minha família, a minha mãe, meu irmão, que me aguentou muito essa semana e fez: vão, vá. E a Adriana também. O que eu vivi ali, eu digo, eu não vou viver em canto nenhum. Foi o melhor presente da minha vida! Agora, não tem mais. Bira, tu não vai falar não. Tem uma equipe aqui. Vamos chamar a equipe. Vem cá, que tem uma equipe aqui que veio por você. Tem um grupo. Olha aí, grupo. Pode vir aqui, depois você fala também. Tem. Foram um pedido especial. Eles vieram para dar o apoio. Essa equipe, elas são uma equipe que corre juntos. Já vem cá explicar o que é. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou Gemison Viana, conhecido como GG, marido de Aênia, irmão de Glaine. Bora, Glaine, aqui. Irmão de Glaine. Amiga de Bira, amigo de Bira. Cadê Bira? E dizer a vocês que o nosso grupo é diferenciado. É um grupo de amigos que resolveram caminhar, correr, viajar, abraçar, beijar, enfim, ter uma terapia espiritual e mental. É isso que a gente precisa. E eu recebi, certo? Eu enviei o convite à equipe, e a equipe concordou, e dizer que aqui todos precisam de todo mundo. Não é GG que está à frente do grupo, não é a Ana que está na frente do grupo. É cada um de vocês que faz parte do grupo e corre com a gente. Porque se não fosse vocês, o grupo não existia até hoje. O grupo foi fundado no dia 21 de dezembro de 2019. E o que só tenho a agradecer primeiramente a Deus e dizer que tudo que passa na vida da gente é um momento único. E que não fosse vocês do grupo, certo? O grupo não existia até hoje. Amém? Amém. Escutei não, amém? É isso aí. Fala, Bira. Então eu quero falar. Pode falar. Fala, Bira, fala, Bira. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a minha família, né? Porque eu achava que não tinha. Amém. Então deixa eu falar, já que ela chora. Gente, boa noite. Eu tenho uma coisa para falar. Eu não ia para esse cursilho. Furão, que é meu irmão, ele pagou e disse: se você não for, você vai reverter o dinheiro para mim. Vai se tornar. Eu, Lisa, eu disse: eu vou. Eu não tenho condições. Um dia antes do cursilho, foi na quarta-feira, à noite, a minha sogra passou mal. Meu esposo é esse aqui, Araújo. Aí, na quinta-feira, chamou todos os filhos
para falar sobre, que tinha que entubar e tal. Aí ele disse para mim, não vai não, deixa para ir em outro momento do cursilho, fala com o pessoal aí, para mim não ficar sozinho aqui. Eu disse, eu vou. Se acontecer qualquer coisa, que Deus, né, Deus está no comando, eu volto. Em qualquer momento, se você ligar para mim, eu vou me embora. Mas aí eu fui e está dando tudo certo, ela está melhorando, graças a Deus. E eu tenho um testemunho para falar. Aí eu terminou lá, né? Aí vai todo mundo pro, como é que chama? Não pode dizer, não pode dizer. Decúria. Não, não pode dizer. Não, eu não vou falar sobre não. Aí tinha uma mulher lá de amarelo. Aí eu fui passando, oxi, que mulher é essa de vestido amarelo, vestido de casamento aqui? Eu só pensei, não falei para ninguém não. Aí fui-me embora, né? Quando a gente voltou, aí ela que deu o testemunho dela. Foi impressionante. O testemunho dela foi sobre família, né? E ela disse que estava com aquele vestido porque era um momento, era uma festa aquilo ali. Então eu entendi o porquê dela estar com aquele vestido amarelo. Sabe, assim, às vezes a gente pensa, não entende, mas lá na frente Deus mostra a gente, ó, é por isso, entendeu? Quem não foi, pode falar comigo que eu vou pagar para vocês irem. Eu estou brincando. Tá gravado, mas é isso, eu estou muito tá feliz. Gravado. E o próximo aí é meu esposo, ele vai. E Furão pagou para mim. Obrigado, Furão. Miguel, pra cá que sua irmã tá aqui e sua mãe que fez o cursilho comigo. Vem pra cá. A gente chorou junto, vem pra cá. A última. Oi? Gente, participaram desse cursilho nossas igrejas aqui de Olinda. Teve pessoas que estavam aqui que precisou correr para Nova Vida, para Água Viva e da Igreja Aliança. Essa borboleta aqui, ela é da Igreja Aliança. Sabrina, ela vai dar um pequeno testemunho do que ela viveu nesses dias. Boa noite. Boa noite. Gente, eu quero dizer que foi maravilhoso. Eu me senti muito amada por Deus. Eu me senti no céu. Queria agradecer a todos da Aliança, a essa nova família que Deus me deu. E é isso. Amém. Vamos, é a última, né? A Enia vai fechar aqui, vai encerrar. Eu vou tentar ser breve, porque eu não gosto muito de falar. Mas assim, eu não posso contar também como é lá, porque tem muita gente aqui que ainda não foi, né, pastora? Não posso contar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Que eu tive, até 2001, eu participei da Igreja Presbiteriana de Afogados. Fui membro, nasci, me criei na Igreja Presbiteriana. Me desviei, passei 22 anos longe da casa do meu pai. E foi nesse cursilho que o filho pródigo voltou. Amém. E foi nesse cursilho que eu, depois de 22 anos, tomei a ceia do Senhor. E eu quero dizer para vocês que seja qual for o problema, e seja qual for o empecilho que você acha que pode existir, se Deus quiser te chamar, vai ser igual aquele louvor. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora também tivemos as amadas, as borboletas que foram lá servir e nós queremos honrá-las. Todas as amadas que serviram neste cursilho. Vocês sabem, dedicaram tempo
dinheiro, esforço, deixaram sua família em casa para servir. Então nós queremos, ficam aqui, as cursilistas ficam aqui ainda, mas nós queremos agradecer a Deus pela vida delas. Vamos aplaudir, honrá-las com a salva de palmas. Elas dedicaram, trabalharam antes, durante e ainda vão trabalhar depois, não é? É uma dedicação para servir ao Senhor. Então eu quero orar pela vida delas. Senhor, nós te agradecemos por essas servas, por essas amadas que disseram sim para abençoar outras mulheres, outras queridas. Deus, nós não podemos retribuir de uma maneira humana, mas nós pedimos que o Senhor retribua de forma amorosa e poderosa, que venha do trono da sua graça, abençoando a vida de cada uma delas. Nós nos alegramos pelo sim que elas tiveram, que elas disseram, e pela forma com que elas serviram com tanto amor, que alcançou o coração dessas borboletas. Então, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que aconteceu nesse final de semana, por tudo que aconteceu nesse cursilho, por todas as vidas que serviram e por todas as vidas que foram alcançadas por Jesus. Em nome dele, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Obrigada, queridas. E nós estamos encerrando o nosso culto. Lembrando que no próximo domingo estaremos aqui às 5 horas da tarde. Se você veio aqui pela primeira vez, você é convidado a voltar. Estaremos aqui para celebrar, agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, porque nós vamos fazer a oração final. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que vivenciamos neste culto. Entendemos que tudo é para o Senhor. E pedimos, Deus, que o Senhor possa firmar a sua verdade, a sua palavra em cada um de nós. Deus, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, nos dar uma semana plena da sua presença. E que possamos receber e viver debaixo da bênção do Senhor. E que a bênção do Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um e sobre as famílias e os projetos de cada um, agora e para todos sempre. Amém. Vamos dizer juntos a despedida? Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. Servamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos sair cantando? Decolores, decolores é a primavera florindo caminhos. Decolores, decolores são todas as cores, são os passarinhos. Decolores, decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz, laia, laia. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito e seu coração. Viva a vida, desperta na fé ardorosa de ser um bom cristão. Todos juntos, de mão dadas na mesma estrada, eu sou teu irmão. De mão dada na mesma estrada, na mesma estrada, eu sou teu irmão. Laia, laia, de mão dada na mesma estrada, na mesma estrada, eu sou teu irmão. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.